Muito boa noite, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no Elano Canal Fla Champion, para trazer informações para você que gosta de ficar antenado e por dentro de tudo que está rolando no clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Estou aqui para trazer essas informações, essas notícias, tá certo? Tudo que está rolando nos bastidores do Flamengo estarei trazendo agora, notícias aí das últimas horas, né? Eu quero aqui, antes de trazer essas informações para você, fazer um convite especial para que você que ainda não é conhecedor do meu trabalho aqui no Elano, canal Fla Champion, você que não é inscrito, para que você possa se inscrever, você que não é ainda um apoiador, torne-se um apoiador. Debaixo do visor, a qual você está me vendo, você verá um nome que está em vermelho escrito inscreva-se, tá certo? Você toca nele. Do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque só assim o YouTube vai lhe notificar sobre vídeos novos e entradas ao vivo através de lives, tá certo? Eu tenho notícias, eu tenho informações aqui colhidas, né? Claro e evidente que são notícias aqui que muitos, né, já estão aí sabendo, mas sempre como eu digo, né? O importante é como você aborda a notícia, né? A notícia ela é a mesma, mas a maneira com que você trata a notícia, né, lapida a notícia, é muito importante também que você venha até aqui o Elano Canal Fla Champion e venha desfrutar dessa maneira particular de ver e de narrar as informações, tá certo? Mas, meus amigos, vamos iniciar o vídeo aqui com uma notícia triste, né? No caso, Milton Gonçalves, né? Ator aí, conhecidíssimo, né? Faleceu aos 88 anos, né? Além de ator, era uma pessoa comum, era uma pessoa que tinha uma vida particular, claro, e evidente que todos nós temos, né? Além de ator, era também rubro-negro, né? Era torcedor do Flamengo e o Clube de Regatas do Flamengo lamenta a morte, né? Desse ator renomadíssimo, né? E ele estava com 88 anos e faleceu por decorrências aí de consequências que foram aí oriundas de um AVC que o ator sofreu, né? E já estava com 88 anos, participou de várias novelas aí na TV e toda a torcida, né, do Flamengo abraça, né, a família e já deixo aqui as minhas condolências, né, os meus pêsames à família do Milton Gonçalves, né? Apesar desse canal ser pequeno, ser de pouco alcance, é evidente que não estou aqui proibido, né, de deixar esses meus sentimentos sinceros para com a família do Milton Gonçalves, né? Ator e rubro-negro, tá certo? Mas, meus amigos, vamos falar de futebol, vamos falar de algo que a gente pode estar trazendo aqui para aliviar um pouco, né, essa perca. Mais um rubro-negro, né, que nos deixou a vida como ela é, a vida real, né? A gente tem que conviver com essa questão da morte, com essa questão da partida e vamos seguir em frente, né? E nada melhor, meus amigos, que o futebol para nos fazer pensar e repensar, de haver e reaver os nossos conceitos e nossas opiniões, né? Flamengo saiu vitorioso em mais uma partida, né? 2 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Jogo aí que trouxe aí para o
confronto aí, um jogo eletrizante, né? Porque a gente vê, meus amigos, na minha opinião, eu vejo como o jogo do Fla-Flu, eu vejo um jogo muito acirrado, né? Eu vejo um jogo assim que tanto entra a questão técnica, a questão de organização dentro de campo, mas entra também muita questão psicológica, né? Então o Flamengo ele tem sofrido aí nessas últimas partidas psicologicamente, né? Apesar do Flamengo ter aí, sem sombra de dúvidas, um elenco que a gente pode usar até uma palavra 10 anos aí na frente, né? Com relação à qualidade, com relação a, a jogadores, né? A qualidade de cada um, mas a gente observava e via que o Flamengo sofria a questão psicológica, né? Os caras entravam no psicológico dos jogadores e acabava desestabilizando o Flamengo e fazendo com que o Flamengo aí nas últimas partidas não viesse alcançar o objetivo que era a vitória, né? Mas nesse domingo foi quebrado esse tabu aí curto, né? Do time do time do Fluminense contra o Flamengo, e o Flamengo saiu vitorioso por 2-1. E eu quero aqui ressaltar, meus amigos, que eu quero dizer aquela mensagem, aquele chavão que é muito usado no meio aí da torcida e no meio dos YouTubers, né? Eu nunca critiquei, né? Que maravilha, que bênção, né? Meus amigos, eu quero ressaltar aqui a minha alegria de ver a atuação do Hugo Souza, tá certo? Eu sou um defensor, eu sou uma pessoa que me coloca aqui como visionário de enxergar que esse goleiro, que esse jovem goleiro, ele é um goleiro que tem potencial para estar ali. Apesar de muitos não verem, né, mas eu vejo isso nele e vejo com bons olhos e vejo como uma pessoa visionária do que eu estou vendo. Eu acredito que o Hugo ele só tem a evoluir e a dar alegrias para a torcida, meus amigos, que na noite daquele jogaço cantou ali o nome, chamou, né, o nome dele, tá certo? E jogadores ali que a gente pode dizer, né, jogadores ali que a torcida não queria mais nem eles ali no clube, já queria que fosse devolvido, né, que é o caso do Andreas Pereira. Ontem, né, na partida contra o Fluminense, foi a noite, né, do Andreas Pereira, né? A gente vê que ele participou do primeiro gol, né? Foi ele que fez o primeiro gol ali numa jogada de linha de fundo ali. A bola foi praticamente ali recuada, né? Ali para ele vir como um quarto homem, né? Como um homem surpresa ali. E ele efetuou o gol, tá certo? 1-0 para o Flamengo e teve o empate, né? Do Fluminense ali posso dizer que num momento de apagão ali da defesa do Flamengo, o Fluminense chega ao empate, né? Mas, ou melhor dizendo, gente, eu tô trocando as bolas aqui. Fluminense foi que saiu na frente, né? 1-0, me perdoe aí, 1-0 Fluminense. E veio o empate com Andreas Pereira, né? Como eu falei, jogada muito bem trabalhada, e a gente vê o Flamengo chegar ao empate, né? E a gente vê ali que o Flamengo trabalha, né? Está trabalhando de acordo, meus amigos, com a partida, de acordo com o seu adversário, né? Não está sendo mais aquela equipe, claro, é evidente que nós queríamos que estivesse, né? Como a equipe de 2019, que realmente não via quem era o seu adversário, atropelava mesmo e pronto, acabou. Mas nesse ano a gente tem que se adequar à maneira com que o Flamengo está jogando, né? E o Flamengo, claro e evidente, está vencendo, está acumulando vitórias, né? A gente vê que o Flamengo com o empate, né, do Andreas Pereira, a gente vê que as forças ali
A gente vê uma pressão muito grande da equipe do Fluminense, mas a gente viu ali numa assistência do Andreas Pereira, a gente vê ali o Gabigol fazendo o gol da virada. Então, meus amigos, ontem ressaltar demais aqui a atuação do Andreas Pereira, a atuação do Hugo Souza, tá certo? E assim, eu sou uma pessoa, meus amigos, que vai ser difícil de eu ver aqui uma crítica muito ferrenha sobre o jogador. A gente vê ó, que o Flamengo já está em oitavo colocado com 12 pontos, sendo que o primeiro colocado é o Palmeiras com 15. Então, 3 pontos aí divide o Flamengo da oitava colocação para o primeiro colocado. Então, às vezes eu acho, meus amigos, que houve assim um pouco de tempestade no copo d'água, entendeu? Houve assim, houve uma revolta, algo do tipo assim que eu na minha opinião via como um excesso por parte da torcida, né? Mas é muitas pessoas, né? Cada um tem a sua opinião, cada um vê o Flamengo da maneira que quer, da maneira com que enxerga a sua visão, entendeu? Mas a gente vê que o Flamengo está em oitavo colocado com 12 pontos, o Botafogo está em sétimo com 12, o Atlético Paranaense em sexto com 12, tá certo? O São Paulo em quinto colocado com 13, o Coritiba está em quarto com 13, o Corinthians está em terceiro com 15, o Atlético Mineiro com 15 está em segundo e o Palmeiras está em primeiro com 15 também, né? Então a gente vê, meus amigos, que esse campeonato está muito embolado, entendeu? Mas é o que eu falei, o Flamengo ele precisa de acumular vitórias e fez isso ontem e saiu vitorioso na partida de ontem. Eu vi como muito importante e muito necessária a vitória do Flamengo ontem. O Flamengo saiu vitorioso com uma atuação sensacional do Andreas Pereira e do Hugo Souza e também alguns outros jogadores aqui que eu não vou aumentar aqui porque o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas, meus amigos, o Flamengo está folgando 2 dias, meus amigos, hoje e amanhã. E você acredita, meus amigos, que até isso está deixando a torcida sem paciência. A torcida está tão de pavio curto que esses 2 dias de folga dada aos jogadores aí, tem torcedores reclamando e reclamando por demais por conta desses 2 dias de folga. Mas a gente não para, meus amigos, para observar isso. Ó. Imagina, o Flamengo vai se apresentar quarta-feira. Aí vem, treina quinta, treina sexta, treina sábado. Aí joga no domingo contra o Fortaleza, tá certo? Aí vem, treina segunda, viaja terça, joga quarta contra o Bragantino, tá certo? Aí treina quinta, treina sexta, viaja sábado e joga no domingo. Deixa eu ver aqui, quarta contra... viaja no domingo, é verdade. Então a gente vê assim a gente vê assim, quarta-feira se reapresenta, treina quinta, sexta, sábado joga no domingo, treina segunda, treina segunda, viaja terça, joga na quarta, aí treina na quinta, sexta viaja, sábado joga, né? Jogo contra o Internacional. E domingo está de volta ao Rio de Janeiro, né? Então a gente vê que a partir dessa quarta-feira, meus amigos, o Flamengo não vai parar.
Aí você acha que não seria necessário esses 2 dias de folga, esses 2 dias aí para os jogadores relaxar a sua musculatura, ter uma recreação com a sua família? Isso é muito importante para a recuperação dos jogadores, mas às vezes a gente não vê isso, entendeu? E acaba dando espaço para reclamações, né? A gente acaba reclamando sem antes de ver o porquê das reclamações e das indagações, né? Então vamos aí ver e rever essas situações, tá certo? Mas, meus amigos, tem aqui a polêmica do Rafael Claus, né? Eu já praticamente assim não gostei da escolha do Rafael Claus para apitar o clássico do Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, até por conta na minha visão, as más atuações do árbitro nos últimos jogos do Flamengo, né? Ele tem apitado assim ele tem apitado as partidas assim, tem deixado muito a desejar, tá certo? E eu já não gostei da escolha dele. Quando eu vi que era ele que estava apitando, eu já não gostei de maneira nenhuma, né? Mas nem por isso eu vou aqui descer aqui e falar palavras ofensivas contra a pessoa, mas eu não gostei de maneira nenhuma. E lembrando, meus amigos, que esse jogo entre Flamengo e Fluminense, além de ser algo que mexe com o psicológico dos jogadores, e os jogadores do Flamengo têm que estar muito preparados para isso, a gente vê que justamente nesse clássico, na final do Campeonato Carioca, o jogador Fabrício Bruno e o Vitinho, eles se lesionaram nesse jogo, entendeu? Então a gente vê que além do Flamengo ter problemas com má atuação da arbitragem, a gente vê que o time do Flamengo é caçado dentro de campo, entendeu? Então isso complica muito o desenvolvimento do time, né? Porque a gente está até agora com o Fabrício Bruno lesionado e está também com o Vitinho aí que voltou ontem, né? Jogou, atuou e a gente vê que o jogador ele está aos pouquinhos aí retomando as suas atividades, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vê outra notícia também que o Rodolfo Landim e o Rodrigo Dosch foi convidado, né, pela Adidas para acompanharem aí a final da UEFA Champions League, né? E nesse convite aí houve um encontro, né, informal entre os dirigentes com o Florentino Pérez, né, o que é o presidente lá, se eu não estou enganado, do Real Madrid, e ficou aí meio que acertado que mesmo com a lesão do jogador Matheus França, né, que sofreu uma fratura na fíbula, está praticamente acertado aí que o Real Madrid estará disposto a pagar 40 milhões de euros pelo jogador, né? O valor aí girando em torno de 200 milhões de reais, tá certo? O jogador tem uma provável volta aos gramados aí de julho para agosto, né? Então é uma notícia também interessante. Outra notícia também interessante, meus amigos, é que tem um clube aí do mundo árabe que quer atravessar o Flamengo e quer fazer uma proposta bem mais satisfatória para ter Arturo Vidal no seu clube, né? Estou aqui falando do Al Rayyan, que quer pagar em torno de 2 milhões e 300 mil ao Arturo Vidal para ele acertar com o clube do Catar, né, que é o Al Rayyan. E outra notícia também, meus amigos, é que vai ter sorteio nessa semana agora das oitavas de finais da Copa do Brasil. Vamos ver qual o clube que o Flamengo vai pegar. Vamos aguardar. E também tem a questão aqui de uma possível compra, né, do Flamengo, do jogador de 21 anos, né, o Igor
Paixão, Igor Paixão. O jogador aí é revelação lá no Curitiba. Tem 21 anos, como eu falei, 26 jogos, 10 gols e 8 assistências, né? O jogador tem uma multa aí de 50 milhões de euros para os clubes estrangeiros e 20 milhões de euros para os clubes daqui do Brasil, girando em torno aí de 100 milhões de reais, né? O Flamengo está interessado no jogador, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas o Flamengo também está de olho também, meus amigos, aí em outros nomes, né, que já foi aí meio que sondados aí no início do ano, na viagem do Marcos Braz e do Bruno Spindel à Europa. Ficaram meio engatados aí certos nomes aí, né? Vamos aguardar. Thiago Mendes entrou em pauta, Arturo Vidal, Everton Cebolinha e até o Rames Rodrigues também entrou em pauta, né? Então vamos ver o que é que o Flamengo vai aprontar aí nessa janela de meio do ano, né? É interessante nós ficarmos de olho, tá certo? O vídeo vai ser um pouco longo assim, meus amigos, até porque as minhas aparições aqui serão poucas, né? Mas eu não vou deixar aqui de ter essa comunicação com você, meu amigo e minha amiga, que me confiou a sua inscrição aqui no Elano Canal Flash Champion, tá certo? Um abraço, boa noite, fique com Deus e saudações rubro-negras a todos vocês.